A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 32 anos e hoje venho compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida. Não é fácil falar disso, mas sei que pode ajudar alguém que está passando por provações semelhantes. Que Deus abençoe cada um que ler estas palavras. Eu nasci e fui criada na Irmandade, filha de pais que sempre serviram ao Senhor com fidelidade. Meu pai é ancião, minha mãe sempre esteve na obra da piedade, e desde pequena aprendi a amar a palavra de Deus. Cresci ouvindo que o casamento era uma bênção do Senhor, que devíamos ser submissas e respeitar nossos maridos como a palavra ensina. Eu acreditava nisso de todo o coração. Quando completei 22 anos, um irmão da Irmandade, chamado Daniel, pediu a palavra para mim. Ele era um homem sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram direção a Deus, e depois de algum tempo, deram a resposta positiva. Eu também orei muito, pedindo que o Senhor confirmasse se aquele era o caminho. Tudo parecia certo, e nós nos casamos na presença de Deus e dos irmãos. Os primeiros anos foram bons. Daniel era atencioso, cuidava de mim, e nós vivíamos em paz. Eu me dedicava ao lar, como aprendi desde pequena, e ele trabalhava para nos sustentar. Mas com o tempo comecei a notar algumas coisas estranhas. Ele chegava tarde em casa, dizia que era por causa do trabalho, mas eu sentia que havia algo mais. Às vezes ele ficava distraído, como se estivesse em outro lugar. Eu orava, pedia a Deus que me mostrasse a verdade, mas não queria desconfiar sem motivo. Um dia, enquanto arrumava a casa, encontrei um papel com um número de telefone que não reconhecia. Não queria ser desconfiada, mas algo dentro de mim me dizia que não estava certo. Guardei o papel e continuei orando. Alguns dias depois, enquanto Daniel estava no trabalho, resolvi ligar para aquele número. Do outro lado, uma mulher atendeu. Eu perguntei se conhecia o Daniel, e ela respondeu que sim, que ele era o pai dos filhos dela. Naquele momento, irmãos, eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim? Ele era casado? Tinha filhos? Eu não conseguia acreditar. Minhas mãos tremiam e as lágrimas não paravam de cair. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Mas uma coisa eu sabia, precisava buscar a Deus. Naquela noite, enquanto Daniel dormia, eu me ajoelhei e clamei ao Senhor. Pedi que ele me mostrasse o que fazer, que me desse forças para enfrentar aquilo. E foi então que tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, cheio de dúvidas, e de repente apareceu um varão vestido de branco, com uma luz dourada ao redor. Ele me olhou com bondade e disse: "Não temas, pois Deus está contigo. Ele te livrará desta situação." Quando acordei, senti uma paz que não conseguia explicar. Sabia que Deus havia ouvido minhas orações. No dia seguinte, confrontei Daniel. Ele tentou negar, mas eu mostrei o papel que tinha encontrado. Foi então que ele confessou tudo. Ele já era casado havia anos, tinha 3 filhos e nunca tinha se divorciado. Ele mentiu para todos, inclusive para a Irmandade. Irmãos, eu não consigo descrever a dor que senti. Me senti traída, enganada, como se tudo em que eu acreditava tivesse desmoronado. Mas Deus não me abandonou. Meus pais, ao saberem de tudo, me acolheram com amor. Meu pai orou por mim, e eu senti o conforto do Espírito Santo. Decidimos, juntos, buscar a orientação dos anciãos. O processo não foi fácil. Houve lágrimas, houve vergonha, mas também houve a certeza de que Deus estava no controle. Daniel foi confrontado pela Irmandade, e a verdade veio à tona. Ele se afastou, e eu, com o apoio dos meus pais e dos irmãos, comecei a reconstruir minha vida. Hoje posso dizer que Deus me libertou. Não foi fácil, mas Ele me deu forças para seguir em frente. Aprendi que mesmo quando somos enganados, quando tudo parece perdido, Deus está conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Ele ouve nossas orações e age em nosso favor. Se você está passando por algo parecido, não desanime. Busque a Deus em oração. Ele vai te mostrar o caminho. Não guarde dor no coração. Não tenha medo de buscar ajuda. Deus é fiel, e Ele não permite que seus filhos permaneçam no engano. Que este testemunho seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Se precisar de oração, deixe nos comentários. Vamos compartilhar esta mensagem para que mais irmãos possam ser fortalecidos. Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só tira do lodaçal, mas também nos põe num lugar firme. Não foi da noite para o dia, não. Foram muitas noites de choro, muitas madrugadas em oração, pedindo a Deus que sarasse minha alma. Porque vejam, o corpo até se acostuma com a solidão, mas a alma demora a se conformar com o que não entende. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me disseram: "Filha, agora é hora de confiar em Deus mais do que nunca." E foi o que eu fiz. Todo domingo na reunião,
Eu sentia como se as palavras dos hinos fossem só para mim. Deus é fiel, Deus é amor, cantávamos, e eu repetia baixinho, como se fosse um remédio para a dor. Os irmãos, sem nem saberem direito o que eu passava, vinham me dar um abraço, uma palavra de ânimo. Era como se Deus usasse eles para me dizer: não estou te deixando, não. Mas eu confesso que no começo, tinha dias que eu me perguntava: será que eu errei em algo, Senhor? Será que eu não fui uma boa esposa? Porque vejam, a gente é criado para ser submissa, para honrar o casamento, e quando as coisas dão errado, a primeira coisa que a gente pensa é que falhamos. Mas Deus, na sua bondade, me mostrou que não era assim. Ele me fez lembrar das palavras do irmão que pregava certo domingo: o pecado é do pecador. A culpa não é de quem sofre a traição, mas de quem traiu. Aquilo me marcou. Com o tempo eu comecei a enxergar que Deus estava me preparando para algo novo. Não um novo casamento, não, porque isso só se for da vontade dele, e eu não tenho pressa nenhuma. Mas uma nova maneira de viver. Eu comecei a servir mais na obra da piedade, ajudando as irmãs mais novas, compartilhando com elas o que eu tinha aprendido. Porque, irmãos, uma coisa eu sei: o diabo quer nos isolar, quer que a gente pense que somos os únicos que passamos por provações. Mas não somos. E quando a gente abre o coração, quando a gente compartilha, a carga fica mais leve. Teve uma irmã, a donzela Maria, que veio me procurar certo dia, chorando. Ela tinha descoberto que o noivo, um irmão que parecia tão certo, tinha um passado que não condizia com a vida que ele dizia levar. Ela estava desesperada, com medo de contar para os pais, com medo de ser julgada. Eu a abracei e disse: Maria, Deus não quer que a gente viva no engano. Se Ele está te mostrando agora, é porque Ele quer te livrar de um sofrimento maior. Nós oramos juntas, e ela encontrou força para buscar os anciãos. Hoje, ela está em paz, agradecida por Deus ter aberto seus olhos a tempo. Isso me fez ver que às vezes, Deus permite que a gente passe por coisas difíceis para que mais tarde, a gente possa estender a mão para outro irmão que está afundando. Não é à toa que a palavra diz que Deus consola os que estão tristes para que eles possam consolar os outros com o mesmo consolo que receberam dele. Claro que ainda tem dias difíceis. Tem vezes que eu vejo um casal feliz na comum, e dói um pouco. Não por inveja, não, mas porque eu também sonhei com isso. Mas eu aprendi a entregar esses sentimentos a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Se um dia Ele quiser me dar um companheiro de verdade, que seja. Se não, eu vou servir a Ele com alegria do mesmo jeito. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é isso: não importa o tamanho da sua dor, não importa quão fundo você esteja, Deus está lá. Ele não se esquece dos seus. Pode demorar, pode doer, mas Ele vai te tirar de lá. E quando Ele te tirar, não vai ser para te deixar no mesmo lugar. Vai ser para te colocar num lugar melhor, num lugar de bênção. Eu já vi irmãs que passaram por coisas piores que as minhas e hoje estão firmes, servindo a Deus com alegria. Vi irmãos que caíram, mas se levantaram e hoje são exemplo de fidelidade. Deus não desiste da gente. Nunca. Então, se você está lendo isso e sente que não tem mais forças, eu te digo: pega na mão de Deus e não solta. Mesmo que você não sinta nada no começo, mesmo que pareça que Ele está quieto, continue orando. Continue buscando. Porque Ele ouve. Ele vê. E no tempo dele, Ele vai agir. Vou terminar com uma coisa que meu pai sempre me diz: Deus não tira a prova, mas Ele dá a vitória. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Que independentemente do que estejam passando, vocês possam sentir a mão de Deus os levantando, os fortalecendo e no final dando a vitória. Se este testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa nos comentários se você quer que eu ore por você. Vamos levar esta mensagem adiante para que mais irmãos saibam que não importa o que aconteça, Deus não desiste da gente. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que as coisas de Deus não são como as coisas dos homens. Nós olhamos para as aparências, nós nos apegamos às promessas feitas com lágrimas nos olhos, às juras de amor eterno diante do altar. Mas Deus olha para o coração. E quando o coração se endurece, quando a mentira se instala como hóspede, Ele não fica calado. Ele fala. Às vezes em sonhos, como foi comigo. Às vezes através de um irmão mais velho que nos puxa de lado e diz: filha, algo não está certo. Às vezes é só aquele aperto no peito, aquela vozinha que sussurra: não é assim que deve ser. Eu poderia ter ignorado. Poderia ter dito: é só ciúme, é só minha cabeça. Muitas irmãs fazem isso. Engolem a dor, secam as lágrimas antes de sair do quarto, e seguem como se nada estivesse acontecendo. E eu quase fiz o mesmo. Quase deixei o medo de ser julgada, o medo de desmanchar um casamento abençoado na comum, o medo de decepcionar minha família,
Quase deixei tudo isso me calar. Mas Deus não deixou. Porque vejam bem, irmãos, quando a gente pensa que está escondendo, Deus está revelando. Quando a gente acha que está sozinha, Ele está ali do nosso lado, esperando a gente ter coragem de olhar a verdade de frente. E foi isso que Ele fez comigo. Não foi fácil. Não foi sem lágrimas. Mas foi necessário. Lembro que depois daquele sonho com o varão dourado, eu acordei com o coração aos pulos. Não era um sonho comum, daqueles que a gente esquece quando abre os olhos. Não. Era uma coisa tão real, tão pesada que eu senti como se tivesse uma pedra no peito. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, e a primeira coisa que veio na minha mente foi: Senhor, o que o Senhor está me mostrando? Porque eu sabia que não era coisa minha. Eu sabia que era Deus falando. E foi aí que eu comecei a reparar nas coisas que antes eu ignorava. Os horários que não batiam. As desculpas esfarrapadas. Aquele cheiro de perfume que não era o meu. Pequenas coisas, irmãos, que sozinhas não significavam nada, mas que quando Deus abre os nossos olhos, se tornam como faróis acesos no meio da escuridão. E eu não podia mais fingir que não via. Mas aí vem a parte mais difícil. O que fazer com essa verdade? Porque uma coisa é saber, outra coisa é agir. Eu podia ficar quieta, como muitas fazem. Podia me convencer de que se eu orasse mais, se eu fosse mais submissa, se eu fizesse mais jejum, talvez as coisas melhorassem. Mas no fundo, eu sabia que não era assim. Porque quando o pecado entra numa casa, ele não sai sozinho. Ele corrompe. Ele destrói. E Deus não quer que a gente viva no meio da destruição como se fosse normal. Então, eu fiz o que qualquer filha de Deus faria. Eu busquei os meus pais. Não foi fácil. Chegar na casa deles, sentar na sala, olhar nos olhos da minha mãe e dizer: Mãe, eu acho que meu casamento não é o que parece. As lágrimas dela, irmãos, foram como facas no meu coração. Mas ela me abraçou. E meu pai, depois de ouvir tudo, só disse: Filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Vamos orar. E oramos. Não foi uma oração bonita, daquelas que a gente faz na comum, com as palavras certinhas. Não. Foi uma oração de dor, de confusão, de raiva até. Mas foi sincera. E Deus ouviu. Porque dali a poucos dias tudo veio à tona. Não precisei eu mesma descobrir. Não precisei confrontar. Deus fez com que a verdade viesse à luz do jeito dele. E quando veio, irmãos, foi como se um peso de toneladas saísse das minhas costas. Mas eu não vou mentir para vocês, o divórcio não é fácil. Mesmo quando a gente sabe que é a coisa certa. Mesmo quando a gente tem a certeza de que Deus está no controle. Porque a gente foi criada para ser uma só carne. A gente foi criada para ser para sempre. E quando isso se desmancha, dói. Dói muito. Tem noites que a gente acorda com o travesseiro molhado, com a saudade daquilo que a gente achava que ia ser eterno. Tem dias que a gente olha para os filhos e pensa: será que eu fiz certo? Mas é aí, irmãos, que a gente tem que segurar firme na mão de Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que eu não entenda, eu confio. E foi assim que eu aprendi outra coisa, que Deus não só tira a gente do fogo, como Ele também cura as queimaduras. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só dor. Eu vejo lição. Eu vejo crescimento. Eu vejo como Deus me segurou quando eu achava que ia cair. Como Ele colocou irmãs no meu caminho para me fortalecer. Como Ele usou até as minhas lágrimas para regar uma nova fase da minha vida. Hoje eu ainda sou a mesma Júlia. Ainda amo servir na obra da piedade. Ainda gosto de sentar no banco da comum e ouvir os hinos que minha avó cantava. Mas agora eu olho para frente com uma certeza que eu não tinha antes, que Deus não me deixou. Que Ele não me abandonou. Que mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava ali, trabalhando nas coisas que eu não via. E se você está passando por algo parecido, eu quero te dizer, não tenha medo da verdade. Porque a mentira pode até te dar uma paz temporária, mas é a verdade que te dá liberdade. E Deus não quer que a gente viva preso. Ele quer que a gente viva em liberdade. Liberdade para servir. Liberdade para amar. Liberdade para ser tudo aquilo que Ele sonhou que a gente fosse. Então, irmãos, se você está com medo de enfrentar, se está com medo de falar, se está com medo de que as pessoas vão te julgar, lembra disso. Deus é maior que o medo. Deus é maior que a vergonha. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, Ele faz coisas que a gente nem sonha. Vou deixar aqui um versículo que me seguiu durante todo esse tempo, e que eu quero que fique no coração de vocês também. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Não foi fácil, mas foi certo. Não foi rápido, mas foi no tempo de Deus. E hoje, eu posso dizer, valeu a pena.
Se você precisa de uma palavra de ânimo, deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu ore por você, é só pedir. E se este testemunho te tocou de alguma forma, compartilha. Porque nunca sabemos quem precisa ouvir que Deus não desiste da gente. Nunca. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a reconstruir a minha vida. Não foi da noite para o dia, não. Porque as feridas do coração, elas doem, e às vezes a gente acha que nunca vão sarar. Mas Deus, na sua misericórdia, foi colocando pessoas no meu caminho que me ajudaram a levantar. Minha mãe, principalmente ela que sempre foi meu porto seguro, me dizia: filha, não é porque um homem te traiu que todos são iguais. Deus tem um propósito, e Ele vai te mostrar. E foi nesse tempo que eu comecei a frequentar mais as reuniões na Comum. Não era fácil não, porque tinha dias que eu chegava lá e via casais felizes, e o meu coração doía. Mas eu orava: Senhor, me dá forças. Não deixa o inimigo me roubar a paz. E aos poucos, Deus foi restaurando a minha alegria. Eu comecei a cantar nos cultos de novo, comecei a servir na obra da piedade, ajudando as irmãs mais novas, porque eu sabia o que era passar por uma prova dessas. Até que um dia, depois de quase 2 anos, um irmão da Irmandade, um homem sério, trabalhador, que sempre esteve na obra, se aproximou do meu pai e pediu a palavra. Eu confesso que fiquei com medo. Medo de me machucar de novo, medo de confiar. Mas meu pai me chamou e disse: Júlia, esse irmão é um homem de Deus. Ele não é como o outro. Ele teme ao Senhor. E eu orei muito, irmãos. Orei pedindo direção, pedindo que Deus me mostrasse se era dele ou não. E Deus confirmou. Não foi com sonhos dessa vez, não. Foi com uma paz no coração que eu não sentia há muito tempo. Uma certeza de que Deus estava me dando uma segunda chance. E hoje, graças a Deus, eu sou casada novamente, com um homem que me respeita, que me ama, que cuida de mim como Cristo cuida da sua igreja. E o mais lindo, ele é pai dos meus filhos, que Deus me abençoou depois dessa prova. Porque sim, irmãos, Deus restaura. Ele não só tira a gente do lixo, como o profeta diz, mas ele nos coloca num lugar de honra. Mas eu não posso terminar este testemunho sem falar de uma coisa que Deus me ensinou nesse tempo: o perdão. Porque eu confesso que no começo eu sentia raiva. Raiva daquele homem que me traiu, raiva de mim mesma por não ter visto antes, raiva até de Deus por ter permitido aquilo. Mas o Espírito Santo foi trabalhando em mim, e um dia, numa reunião, o irmão que estava pregando falou sobre Mateus 6, 14, 15, porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aqui, irmãos, eu caí em prantos. Porque eu entendi que enquanto eu não perdoasse eu estava presa. E não era aquele homem que estava me prendendo, era eu mesma. Então, eu orei. Orei pedindo forças para perdoar. Não foi fácil, não foi de um dia para o outro, mas Deus me deu graça. E hoje eu posso dizer que não guardo mais nada no coração contra ele. Porque o perdão não é para o outro, é para a gente. É para a gente ser livre. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente acha que tudo acabou, Ele está ali trabalhando, preparando uma saída, uma restauração. Pode ser que hoje você esteja passando por uma traição, por uma decepção, por uma doença, por uma perda. Mas Deus vê, Deus sabe. E no tempo dele, Ele vai agir. Então, não desista. Não deixe o inimigo te convencer de que não tem mais jeito. Porque enquanto a gente tiver fôlego de vida, Deus tem um propósito. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Se você está passando por algo parecido, escreve aqui. Vamos orar juntos. Porque a Irmandade é isso, um lugar onde a gente se apoia, onde a gente chora junto, onde a gente se levanta juntos. E se este testemunho te abençoou, compartilha. Porque nunca sabemos quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele guarde os seus lares, os seus casamentos, os seus filhos. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar nele, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do lodaçal, como também nos põe em lugar firme. Porque depois daquele dia, quando eu voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil. Não, não foi. Tinha noites que eu acordava com o coração apertado, pensando: será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter aguentado mais? Mas a cada manhã, quando eu abria a Bíblia, parecia que o Senhor falava direto comigo. Um versículo aqui, uma palavra ali, como se Ele estivesse dizendo: filha, você está no caminho que eu preparei. Confia. Meu pai, que sempre foi um homem de muita oração, me chamou um dia e disse: Júlia, a gente não entende os caminhos de Deus,
mas a gente sabe que ele não erra. Você fez o que tinha que fazer. Agora, é hora de deixar ele restaurar o que foi quebrado. E foi isso que eu fiz. Comecei a frequentar as reuniões de novo, não com vergonha, não com a cabeça baixa, mas com a certeza de que eu não era a única que tinha passado por aquilo. Porque, irmãos, quantas de nós já não sentimos essa dor? Quantas já não choramos escondido, achando que éramos as únicas? Mas não somos. Não somos. E foi numa dessas reuniões que uma irmã mais velha, aquela que já tinha vivido muito e visto muito, se aproximou de mim e falou: "Menina, Deus não jogou você fora. Ele só está podando os galhos secos da sua vida para que você dê frutos melhores." Aquilo me marcou, irmãos. Porque era verdade. Eu tinha sido podada. Tinha sido cortada em lugares que doíam, mas era para crescer de novo. E foi crescendo. Com o tempo, comecei a ajudar nas atividades da obra da piedade, primeiro só arrumando as cadeiras, depois ajudando a servir o café, até que um dia, o irmão que coordenava as reuniões das moças me chamou e disse: "Júlia, a gente precisa de você para dar um testemunho na próxima reunião." Eu quase recusei. Irmão, mas o que eu vou falar? E ele, com aquela sabedoria que só quem já andou muito com Deus tem, respondeu: "Fala do que Deus fez por você. Porque tem moça aí que precisa ouvir que não está sozinha." E foi assim que eu comecei a compartilhar minha história. Não com raiva, não com ressentimento, mas com gratidão. Porque, irmãos, quando a gente passa por uma prova e sai vitorioso, a gente tem uma responsabilidade: contar para os outros que Deus é fiel, que Ele não abandona, que mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está ali do nosso lado segurando a nossa mão. E foi numa dessas reuniões que eu conheci o Daniel. Não foi daqueles encontros que a gente marca, não foi daqueles olhares que a gente troca na reunião e já sabe que vai rolar algo. Não, foi devagar, foi natural. Ele era um irmão quieto, daqueles que chegam cedo, sentam no fundo, e só falam quando tem algo para edificar. Um dia, depois de um culto, ele se aproximou e disse: "Irmã, seu testemunho me tocou. Obrigado por compartilhar." Só isso. Mas tinha algo na voz dele, uma sinceridade, uma paz que me fez pensar: esse irmão é diferente. E era, porque o Daniel não era daqueles que falam bonito só na frente dos outros. Era daqueles que vivem o que pregam. Um homem que orava, que lia a palavra, que respeitava os mais velhos. E aos poucos a gente foi conversando mais, sempre com respeito, sempre com temor a Deus. Até que um dia, depois de muito orar, ele pediu a palavra para os meus pais. E eu só chorei. Porque, irmãos, quando a gente já passou por uma decepção, a gente fica com medo de confiar de novo. Mas Deus, na sua bondade, me deu paz. Uma paz que não vem da gente, que não vem das circunstâncias, mas que vem dele. E hoje, eu posso dizer: Deus restaurou. Não do jeito que eu imaginava, não do jeito que eu planejava, mas do jeito dele. Porque o casamento com o Daniel não é perfeito. Nenhum casamento é, mas é um casamento abençoado. Um casamento onde a gente ora junto, onde a gente busca a Deus antes de tomar qualquer decisão, onde a gente sabe que se um cair, o outro está ali para levantar. E é por isso que eu digo para vocês: não importa o que você passou, não importa quem te magoou, não importa quantas vezes você já caiu, Deus não terminou com você. Ele está escrevendo a sua história, e o final dessa história é de vitória. Pode ser que hoje você esteja no chão, pode ser que hoje você esteja chorando, pode ser que hoje você esteja pensando em desistir. Mas não desista, porque a mesma mão que segurou a minha, que me tirou do lodaçal, que me colocou em lugar firme, é a mesma mão que está estendida para você hoje. Então, se você está passando por uma luta, escreve aqui. Vamos orar por você. Se você precisa de um testemunho de que Deus restaura, compartilha esse vídeo. Porque tem alguém aí que precisa ouvir que não acabou, que Deus ainda faz milagres, que Ele ainda seca lágrimas, que Ele ainda transforma cinzas em beleza. E antes de terminar, eu quero fazer uma oração por quem está ouvindo isso hoje. Então, fecha os olhos comigo, coloca a mão no coração, e vamos levar isso ao Senhor. Pai querido, eu te agradeço por cada vida que está ouvindo essa palavra hoje. Senhor, eu peço que o Senhor toque no coração de quem está machucado, de quem está ferido, de quem está pensando em desistir. Dá força, Senhor. Dá coragem. Mostra que o Senhor não desistiu deles. Que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem uma saída, que o Senhor tem uma restauração. Abençoa os lares, Senhor. Protege os casamentos. Dá sabedoria para quem está sofrendo. E acima de tudo, dá paz. Paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele guarde as suas famílias, os seus sonhos, os seus propósitos. E que, acima de tudo, Ele nos ensine a confiar nele, mesmo quando o caminho é difícil.
Se este testemunho te abençoou, curte, comenta e compartilha. Porque a palavra de Deus não pode ficar presa. Ela tem que correr, ela tem que alcançar quem está precisando. Que a paz de Deus esteja com vocês. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me ensinou que não adianta a gente querer carregar o peso sozinho. Não adianta a gente fingir que está tudo bem quando por dentro a gente está se desmanchando. Porque o Senhor não quer que a gente viva de aparências. Ele quer a gente verdadeiro, quebrantado, dependente dele. E foi nesse quebrantamento que eu encontrei a força que não tinha. Porque, vejam só, eu poderia ter ficado calada. Poderia ter engolido tudo de novo, como fiz tantíssimas vezes antes. Poderia ter me conformado com aquela vida de mentira, de sorrisos forçados, de noites em claro chorando no travesseiro para ninguém ouvir. Mas Deus não permitiu. Ele não deixou. Porque o Senhor não nos chama para uma vida de conformismo, não. Ele nos chama para uma vida de liberdade, de verdade, de paz que só Ele pode dar. E eu sei que tem muita irmã aqui que está passando por isso. Tem irmã que está sofrendo calada, com medo de ser julgada, com medo de magoar a família, com medo de não ser entendida. Mas eu vou te dizer uma coisa, minha irmã. Deus te vê. Ele vê cada lágrima que você chora no banheiro para ninguém perceber. Ele ouve cada suspiro que você dá quando acha que ninguém está ouvindo. E Ele não está de braços cruzados. Não. Ele está agindo, mesmo que a gente não enxergue ainda. Porque foi assim comigo. Eu pensei que estava sozinha. Pensei que ninguém ia me entender. Mas quando eu me humilhei, quando eu me ajoelhei e disse, Senhor, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti, foi aí que Ele começou a mover as coisas. Foi aí que Ele abriu os olhos do meu coração para eu enxergar a verdade. Foi aí que Ele colocou pessoas no meu caminho, a minha mãe, uma irmã da Irmandade, até uma palavra num culto que parecia que era só para mim. E hoje, irmãos, eu posso dizer, valeu a pena. Valeu cada noite de choro, cada oração desesperada, cada vez que eu pensei em desistir, mas me segurei na promessa de Deus. Porque hoje eu tenho paz. Não é uma paz que depende das circunstâncias, não. É uma paz que vem de saber que mesmo quando tudo desaba, Deus está no controle. E o meu ex-marido? Bom, eu não vou mentir para vocês, não foi fácil. Porque a gente cresce na Irmandade ouvindo que casamento é para sempre, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, que a gente tem que suportar. E eu suportava. Eu perdoava. Mas chegou uma hora que eu entendi que perdoar não é o mesmo que permitir. Perdoar é soltar na mão de Deus. É dizer, Senhor, eu não vou guardar rancor, mas eu também não vou ficar onde o Senhor não quer que eu fique. E hoje, quando eu vejo Ele, eu não sinto ódio. Não sinto raiva. Eu sinto dó. Porque uma pessoa que traiu a aliança que fez diante de Deus, que traiu a confiança de quem amava, que trocou a bênção por um momento de prazer, essa pessoa está perdida. E a única coisa que eu posso fazer é orar. Orar para que Deus toque no coração dele, para que ele se arrependa, para que ele volte para a comunhão. Porque a gente não é inimigo de ninguém. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades do mal que querem destruir os lares. E eu sei que tem irmão aqui que está pensando, mas e se eu me separar? O que a Irmandade vai pensar? Ou, e se os meus pais não me apoiarem? Eu vou te dizer, Deus é maior que a opinião dos homens. Se Ele está te libertando de uma situação que está te destruindo, Ele vai honrar a sua obediência. Pode não ser fácil no começo. Pode doer. Pode até ter irmão que vai te julgar. Mas lembre-se, Deus é quem julga, não o homem. E se você está fazendo a vontade dele, Ele vai te sustentar. Hoje eu tenho um ministério com mulheres que passam por isso. Não é um ministério oficial, não é nada assim, mas é o coração de Deus em mim querendo estender a mão para quem está afundando. Porque eu sei como é. Eu sei a dor de se sentir sozinha dentro do próprio casamento. Eu sei a vergonha de ter que admitir que o homem que você jurou amar até a morte te traiu. Mas eu também sei a glória de ser libertada por Deus. E é isso que eu quero para cada uma de vocês. Então, se você está passando por isso, não se cale. Procure ajuda. Fale com uma irmã de confiança. Fale com os seus pais. Ore. Jejué. Busque a Deus de todo o seu coração, porque Ele não vai te deixar. Ele não te abandonou. Ele está ali, esperando você soltar tudo nas mãos dele. E para terminar, eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. É de Isaías 43, 18-19, que diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que farei coisa nova, agora tudo se renovará. Porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermão. Irmãos, Deus está fazendo coisa nova na sua vida. Mesmo que hoje você esteja no deserto, mesmo que hoje você esteja no ermão, Ele vai abrir um caminho.
Ele vai fazer brotar águas onde não tinha nada. Mas para isso, a gente precisa soltar o passado. A gente precisa confiar nele. Então, se você está precisando dessa renovação, levanta a mão agora mesmo e diz: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Faz coisa nova em mim. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Ele restaure, que Ele cure, que Ele dê forças para seguir em frente. E que a gente nunca esqueça, Deus é fiel. Mesmo quando a gente não é. Mesmo quando tudo parece perdido. Ele é fiel. Se este testemunho tocou no seu coração, não guarde para você. Compartilha com aquela irmã que você sabe que está passando por isso. Comenta aqui embaixo se você precisa de oração. E acima de tudo, continue firme na comunhão, porque é na casa de Deus que a gente encontra força para seguir. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Em nome dele, amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas. Teve dia que eu olhava no espelho e não me reconhecia. Mas sabe o que me segurou? A certeza de que Deus não tinha me abandonado. Mesmo quando eu pensava que não ia aguentar, Ele estava ali, quieto, me sustentando. Meus pais, que sempre foram um porto seguro, me acolheram de braços abertos. Minha mãe, com aquele jeito sábio dela, só dizia: Filha, Deus sabe de tudo. Confia nele. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, todos os dias colocava as mãos na minha cabeça e pedia a Deus que me desse força. Eles não me julgaram, não me pressionaram. Só me amaram. Porque é assim que a irmandade deve ser. Um lugar onde a gente pode cair e ser levantado, onde a gente pode chorar e ser consolado. Mas eu não podia ficar parada. Precisava reconstruir minha vida. Comecei a frequentar as reuniões de novo, mesmo com vergonha, mesmo sentindo que todo mundo sabia da minha história. Mas, irmãos, foi lá que eu encontrei a paz. Foi ouvindo os hinos, foi vendo as irmãs orando, foi sentindo aquele cheiro de café depois do culto que meu coração foi sarando. Porque a comunhão não é só um lugar onde a gente vai, é um lugar onde a gente é curado. Um dia, uma irmã mais velha, daquelas que já viu muita coisa na vida, se aproximou de mim e disse: Júlia, Deus não desperdiça a sua dor. Ele vai usar tudo isso para abençoar alguém. Na hora eu não entendi bem, mas hoje eu sei o que ela queria dizer. Porque foi através da minha história que outras irmãs começaram a se abrir, a buscar ajuda, a entender que não estavam sozinhas. E foi assim que, aos poucos, Deus foi restaurando não só o meu coração, mas também o meu propósito. Hoje eu sirvo na obra da piedade, ajudando as jovens que estão passando por lutas semelhantes. Não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que já esteve no fundo do poço e viu a mão de Deus me puxando para fora. Porque a gente não precisa ter todas as respostas, irmãos. A gente só precisa ter fé. E foi nessa caminhada que eu aprendi uma coisa muito importante: o perdão. Não foi de um dia para o outro, não. Teve noite que eu ainda sentia raiva, tinha sonhos ruins, acordava com o coração apertado. Mas eu orava: Senhor, me ensina a perdoar. Não por ele, mas por mim. Porque eu não quero carregar esse peso. E Deus, na sua misericórdia, foi tirando aquele veneno do meu coração. Porque ódio só destrói quem odeia, irmãos. Só destrói a gente por dentro. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Ele não me prometeu um caminho sem dor, mas Ele prometeu estar comigo em cada passo. E foi assim que Ele cumpriu. Às vezes, a gente acha que Deus vai nos tirar do problema, mas não é bem assim. Ele entra no problema com a gente e nos carrega no colo até a gente conseguir andar sozinho de novo. E foi nesse processo que eu entendi outra coisa: a importância de não guardarmos as coisas só pra gente. Quantas vezes a gente sofre em silêncio, achando que vai ser julgado, achando que ninguém vai entender? Mas a Bíblia diz que confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5:16. Não é pra gente ficar se consumindo por dentro, não. É pra gente buscar ajuda, buscar oração, buscar a comunhão. Por isso, hoje eu digo pra vocês: se você está passando por algo que parece não ter saída, não desista. Deus tem um plano. Pode ser que hoje você não enxergue, pode ser que hoje doa demais, mas Ele está trabalhando. Às vezes a gente só vê a mão de Deus depois que a tempestade passa. Mas Ele está ali mesmo quando a gente não vê. E se você está lendo isso e pensa: mas e se eu não tiver força? Eu te digo: não é pela sua força que você vai vencer, é pela força dele. Porque quando a gente está fraco, é que Ele se mostra forte. Quando a gente não tem mais nada para dar, é que Ele age. Então, irmãos, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que acabou. Porque enquanto você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus pode fazer milagres. Ele pode transformar a sua dor em testemunho, a sua vergonha em glória, a sua derrota em vitória.
E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários. A gente vai orar por você. Porque a Irmandade é assim: quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro é consolado, todos se alegram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure, que Ele cure, que Ele dê forças para seguir em frente. E que a gente nunca esqueça: Deus é bom. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não vê, Ele é bom. Se este testemunho te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras. Porque às vezes é através de uma simples mensagem que Deus fala ao coração de alguém. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Em nome de Jesus, amém. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero continuar esse testemunho, porque sinto no coração que ainda tem mais coisa para falar, mais coisa que Deus quer usar para abençoar a vida de alguém que está passando por lutas parecidas. Porque vejam só, quando a gente pensa que já contou tudo, que já desabafou, que já colocou para fora, é que Deus mostra que ainda tem mais para revelar. E eu não posso guardar isso só para mim. Depois que eu voltei para casa dos meus pais, irmãos, não foi fácil. Não foi daquele jeito que a gente vê nos filmes, que tudo se resolve num dia e a gente sai pulando de alegria. Não. Foi um processo. Foi dor, foi choro, foi noite em claro, foi pergunta sem resposta. Porque mesmo sabendo da traição, mesmo tendo a certeza de que Deus tinha me libertado daquele engano, ainda tinha uma coisa dentro de mim que doía. A pergunta: por que comigo? Eu me lembro que uma noite, depois de ter chorado até não ter mais lágrimas, minha mãe entrou no meu quarto. Ela não falou nada, só sentou na beira da cama e segurou minha mão. E foi naquele silêncio que eu senti a presença de Deus de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Não foi com palavras, não foi com sermão, foi com aquele silêncio que só uma mãe na fé sabe ter. E foi ali que eu entendi: Deus não estava me punindo. Ele estava me protegendo. Porque, irmãos, às vezes a gente acha que o pior que pode acontecer é a gente perder alguma coisa, um casamento, um sonho, uma expectativa. Mas o pior mesmo é a gente ficar presas numa mentira, numa vida que não é a que Deus preparou pra gente. E foi isso que quase aconteceu comigo. Eu quase aceitei viver numa casca, sorrindo pra fora e morrendo por dentro. Mas Deus, na sua misericórdia, não deixou. E foi aí que veio a parte mais difícil, o divórcio. Porque na nossa Irmandade, a gente sabe que casamento é coisa séria, é pra vida toda. Mas também sabe que Deus não quer a gente presas em laços de mentira. Então, com muito choro, com muita oração, com o apoio dos meus pais e dos irmãos mais velhos na fé, a gente foi pra frente. Não foi fácil não. Teve gente que não entendeu, teve olhares, teve cochichos. Mas eu aprendi uma coisa: quando Deus está no comando, a opinião dos homens não pode ser mais importante que a paz que Ele dá. E sabe o que foi mais lindo, irmãos? Que mesmo no meio dessa tempestade, Deus não me deixou sozinha. Ele colocou irmãs ao meu lado que já tinham passado por coisa parecida e que me estenderam a mão. Uma delas, a irmã Clara, que Deus a abençoe, me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer: Júlia, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor no lugar. Às vezes a gente não vê ainda, mas Ele já está preparando. E foi aí que eu comecei a enxergar as bênçãos no meio da dor. Porque vejam só, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria voltado para casa dos meus pais com aquele coração quebrantado, pronto para ouvir a voz de Deus de um jeito novo. Eu não teria conhecido irmãs que viraram minhas amigas de verdade, que oram por mim até hoje. Eu não teria aprendido a depender de Deus como eu dependo agora. E tem mais uma coisa, irmãos. Tem gente que acha que depois de um divórcio, depois de uma traição, a vida da gente acabou. Mas não é verdade. Porque Deus é Deus de restauração. Ele não só cura as feridas, como também dá um propósito para elas. Hoje eu posso dizer que essa dor me tornou uma mulher mais forte na fé, mais compassiva com quem sofre, mais grata pelas pequenas coisas. E o melhor de tudo? Que Deus não me deixou sem esperança. Porque, irmãos, eu ainda acredito no amor. Não aquele amor romântico que a gente vê por aí, cheio de paixão passageira, mas aquele amor que vem de Deus, que é paciente, que é leal, que não desiste. Eu ainda acredito que um dia, se for da vontade dele, eu vou encontrar um homem que ame a Deus acima de tudo e que seja um verdadeiro cooperador na fé. Mas enquanto esse dia não chega, eu tô aprendendo a ser feliz sozinha, porque a minha felicidade não depende de um homem, depende de Cristo. E para quem tá lendo isso e pensa: mas como eu vou confiar de novo? Eu te digo, não é sobre confiar nas pessoas, é sobre confiar em Deus. Porque Ele é quem sabe o final da história. Ele é quem vê o coração. E se Ele permitiu que você passasse por isso, é porque Ele tem um propósito maior que a gente ainda não enxerga. Então, irmãos, não guarda rancor. Não deixa a amargura morar no seu coração. Perdoa. Não por causa da outra pessoa, mas por você.
Porque o perdão é a chave que Deus dá pra gente se libertar de verdade. E eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas Jesus na cruz nos ensinou que o perdão é possível, mesmo quando a gente acha que não é. E se você tá passando por isso agora, se tá com o coração partido, se tá se sentindo sozinha, eu quero te dizer, você não tá. Deus tá contigo. Ele tá vendo cada lágrima, ele tá ouvindo cada oração. E ele vai te levantar como ele me levantou. Porque vejam só, hoje eu tô aqui, firme na fé, servindo a Deus com alegria, cantando os hinos com o coração cheio de gratidão. Não porque a minha vida tá perfeita, mas porque eu sei que Deus tá no controle. E isso, irmãos, isso é paz. Paz que o mundo não dá, paz que só Jesus pode dar. Então, se você precisa de uma palavra de ânimo hoje, receba essa. Deus não terminou com você. Ele tá só preparando você para algo maior. Confia nele. Entrega essa dor para ele. E vai ver que no tempo dele, ele vai transformar essa história numa das mais lindas que você já viveu. E se você quiser, deixa aqui nos comentários o que você tá passando, pra gente orar junto. Porque a irmandade é para isso, para carregar os fardos uns dos outros, para se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure, que Ele cure, que Ele dê forças para seguir em frente. E que a gente nunca esqueça, Deus é fiel. Mesmo quando a gente duvida, mesmo quando a gente cai, Ele é fiel. Se esse testemunho te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras. Porque às vezes é através de um simples compartilhar que Deus usa para mudar uma vida. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Em nome de Jesus, amém.